de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Gostaria de cumprimentar os nossos visitantes e os nossos irmãos nessa noite, com bem-vindos bem animados dos nossos irmãos aí. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar conosco, possa falar com você nessa noite. Quero saudar também os nossos irmãos que estão sumidinhos, que hoje apareceram, né? Que às vezes não conseguem estar aqui em todos os cultos, mas que Deus possa estar falando também em seu coração, meu irmão. Estamos felizes em poder tê-los aqui nessa noite. E agora nós vamos fazer aquele momento tão esperado, que é o momento também do abraço. Esse momento também é um momento de adoração ao Senhor, porque nós vamos estar unidos uns com os irmãos, com o corpo de Cristo, abraçando, cumprimentando. Às vezes a gente passa a semana toda sem ver esse irmão que está aí do seu lado. Então, às vezes também ele não ganhou um abraço hoje. É bom ganhar um abraço, né? Um abraço apertado, aquele abraço de verdade é muito bom, né, irmãos? Então vamos nos envolver nessa noite num abraço. Que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e ande, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui a gente está vendo sorriso no rostinho de cada irmão. Isso é um momento muito importante. É o que a pastora Lia falou. Às vezes, um abraço faz a diferença. Amém? E agora, meus irmãos, nesta hora, G também chegou. Pode ficar à vontade, tá, G? A nossa meta aqui na nossa igreja é manter o quê? As portas abertas e o Senhor continuar trabalhando e operando. Claro que eu sei que se essas portas estiverem fechadas e nós fizermos o culto aqui fora, o Senhor vai operar, porque Ele é Deus onde quer que estejamos. Mas essas portas precisam estar abertas para te dar um conforto. Um conforto de estar sentado, um conforto do ventilador, um conforto da lâmpada. E nós queremos te dar o melhor porque você merece o melhor. Mas quem é que merece o melhor disso tudo? Nosso Deus. Então, nesta hora, eu quero te convidar a você ofertar, dizimar a casa do nosso Pai. Eu sempre ouço a irmã Elisete dizendo, aqui é a casa do Pai. Tudo é a casa do Pai. Então é a casa do Pai, meus irmãos. E o nosso Pai jamais vai nos desamparar. E se você der com amor e alegria no seu coração, Deus não é Deus de barganha, mas Deus vê a intenção do seu coração. Então a recompensa vem dos céus. Amém? Eu convido você agora que está ouvindo um louvor e ofertando e dizimando a casa do nosso Pai. Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Cumprimento as mãos com a paz do Senhor, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pelas ofertas, pelo pastor que vai ministrar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nesta hora, Senhor, meu Deus, queremos orar, Senhor, meu Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, meu Deus, e pelos teus servos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tem amor pela tua obra, Senhor, meu Deus, que aqui entregou uma semente, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida daqueles, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tem amor pela tua obra, que multiplica os celeiros dos teus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a bênção do Senhor nunca esteja, Senhor, meu Deus, longe deles, Senhor, meu Deus, que nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nesta hora, Senhor, meu Deus, é um momento importante, Senhor, onde o Senhor vai falar conosco, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, o sacerdote desta igreja, Senhor, meu Deus, que nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, ele seja usado pelo Senhor, Deus, para transmitir, Senhor, a mensagem que o Senhor quer, Senhor, meu Deus, para cada coração nesta noite, Senhor, meu Deus. Abençoa o teu filho, Senhor, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Quero convidar aqui o missionário Heraldo. E Deus tocou no meu coração de que nessa noite, muitas pessoas, entre elas eu, nós estamos precisando de algumas respostas de Deus. A gente precisa de algumas direções de Deus. Eu vou pedir para o Heraldo levantar um clamor em favor da igreja, para que cada alma, cada pessoa que é representada, seja alcançada pelo Senhor nesta noite. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa continuar falando comigo e com você nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmão, e se conectasse no céu e entendesse que o Senhor está falando já desde da primeira palavra que foi ministrada, através dos louvores que foram cantados. E o Senhor está falando que a misericórdia dele dura para sempre. E o Senhor está falando que não há nada impossível para ele. Então, se você tem colocado algo diante do Senhor e está esperando resposta, irmão, fica perseverante. Coloca diante dele nessa noite e acredita que ele está te ouvindo, irmão. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos nós, Senhor, como igreja, Senhor, diante de Ti, Pai. E queremos pedir ao Senhor, Deus, que se faça, continua presente conosco nesse lugar, Senhor. Deus vai visitando, Senhor, o crente nessa noite. Pai, vai trazendo um renovo espiritual, Senhor, para esse lugar, meu Pai, para nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, continua sendo à vontade no nosso meio. Faça conforme o Teu querer, Pai. Faça conforme o Senhor quiser agir nessa noite. Pai, vai recolhendo, Senhor, as nossas orações. Deus vai ouvindo o Senhor e vai respondendo o crente aqui nessa noite, Pai. Deus, se tiver, Senhor, gente triste, Senhor, traga alegria. Se tiver laço de macumbaria, vai ser quebrado. Se tiver doença, enfermidade, Senhor, vai ser curado nessa noite. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que para o Senhor não há nada impossível, Pai. Como está escrito na sua palavra, Jesus. E o Senhor falou, pedi, dá-se-vos-á. O Senhor falou, bater e a porta vai se abrir, Pai. E nós estamos aqui pedindo. E nós estamos aqui batendo, Pai. Responde o povo nessa noite. Onde tem uma causa impossível, que o Senhor possa entrar nessa causa e nessa peleja. Onde tem um filho nas drogas, Pai, que o Senhor possa tirar. Onde tem uma pessoa no alcoolismo, Jesus, que o Senhor possa tirar. Onde tem um familiar, Senhor, que se encontra afastado do Evangelho, que o Senhor possa trazer de volta, Senhor. Oh, Jesus amado, peleja, Deus, em favor da sua igreja. Nós estamos vendo que o tempo está difícil, que o diabo tem se levantado com força, mas nós sabemos que nós estamos lutando do lado do Todo-Poderoso. E o diabo não pode tocar naquele que você tem protegido. O diabo não pode tocar naquele que o Senhor tem guardado. Então guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a seguir em frente na Tua presença, Pai. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos.
Toma o seu servo em suas mãos, nessa hora da palavra, e usa ele com poder e grande glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, tem um texto na Bíblia, em Jó, capítulo 31, versículo 40, a parte B, que diz assim: acabaram-se as palavras de Jó. O que é que eu quero dizer para vocês? Tem momentos que a gente não sabe mais o que falar. Tem momentos que a gente não sabe nem descrever e narrar as coisas que estão acontecendo com a gente. E aí a gente vai para a zona, a geografia do silêncio. É bom às vezes ficar calado? É, a gente se preserva um pouco, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O silêncio também dói. O silêncio machuca. O silêncio sangra. E esse louvor que a gente vai ouvir agora diz, sem palavras. Tem horas que você, sem palavras, Deus vai te ouvir sem palavras. No silêncio Deus vai te ouvir. Amém. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. A angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Isso, Regina. Sabe de tudo, Antes de falar, Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Em meio ao sofrimento, causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até com palavras Ele vai te responder. Mas Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Deus vai te ouvir. Deus sabe o que você sente. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que maravilha. Louvado seja Deus.
Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Quantos acharam, diga amém. Quantos vão ler comigo, diga glória a Deus. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Vamos voltar de novo, 14 e o 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Podeis assentar no nome de Jesus. O tema da mensagem hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é deserto. Eu não vou perguntar, mas eu sei que aqui todo mundo já passou ou está passando por um deserto. E eu fui buscar essa ideia de deserto, né? Como surgiu essa ideia de deserto. E aí eu fui pincelando e tentando entender e compreender, e eu quero trazer para mim e para você o entendimento, o porquê do deserto. Porque tudo tem um propósito. Quando Deus chamou Abraão, Ele tirou da casa, da zona de conforto, e mandou sair para um deserto sem endereço. Você ir para um deserto, sabendo que vai atravessar ele, e depois dele vai vir uma Canaã, uma terra prometida, é até mais compreensível. Mas você ir para o deserto, sem saber aonde é o seu endereço no deserto, já dá mais um temor na gente. A gente já fica mais abalado, mas Deus fez isso. A Bíblia também fala que Elias, quando ele quis se calar, não falar com ninguém, quando ele estava cabisbaixo, ele tentou encontrar o silêncio, a paz, um refúgio para ele no deserto. Deus apareceu para ele no deserto, achou ele dormindo no deserto, porque você sozinho no deserto quase não tem o que fazer, você só fica pensando na vida, os pensamentos ficam batendo na nossa cabeça, as preocupações. Mas aí a Bíblia diz que Deus acorda ele no deserto, dá comida, dá água, fortalece ele e diz assim para ele: eu não vou te tirar do deserto, mas eu vou te dar força para você caminhar no deserto, porque o seu caminho no deserto é muito comprido. A Bíblia fala também que Jacó, fugindo do seu irmão, aonde eles tiveram uma desavença, ele também correu para o deserto. E chegou num certo momento que Jacó ficou tão cansado no deserto, de estar isolado, de estar sozinho, que ele pegou uma pedra e ele colocou no deserto, usou como um travesseiro, e ali Deus apareceu para ele no deserto, dizendo: não temas, eu sou contigo. E a Bíblia diz que ele teve uma visão no deserto, que era uma escada que levava em direção ao céu, e nessa escada os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E aquilo impressionou muito Jacó, e ele disse assim:
eu vi Deus no deserto, face a face. Eu não sei qual é o seu deserto, mas todo deserto, ele tem um propósito. E nem sempre os propósitos são iguais para todo mundo. Mas uma coisa que o deserto tem em comum para todos nós é que o deserto sempre a gente sai mais forte dele. Todo deserto, ele sempre nos fortalece mais e mais. O último deserto, que é o deserto que nós acabamos de ler, ele começou da seguinte forma: o povo estava preso num cativo no Egito, e Deus disse para Moisés que ouviu o clamor do povo e resolveu dar liberdade para o povo. E quando Deus deu a liberdade para o povo, a Bíblia diz que havia um caminho a seco, havia um caminho mais curto, um caminho de 4, 5 dias de viagem para o destino que Deus tinha para o povo. Se quiser aumentar o fundo um pouquinho, eu agradeço. E havia um caminho mais curto, mas aprove a Deus levar o povo para o deserto. E como se não bastasse, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas é bom que se diga isso. O povo estava clamando a Deus sendo escravo, mas o povo não tinha experiência com Deus ainda, tanto de deserto como de sinais e manifestações. Porque esse povo, quando entrou no Egito, ele entrou com 70, 80 pessoas. E eles se multiplicaram tanto que eles já estavam em 2 milhões e poucas pessoas. Mas Deus, com a sua mão forte, ouviu o clamor do povo, tirou o povo das mãos de Faraó e conduziu o povo para o deserto. Irmãos, o povo não tinha ainda uma fé apurada, não tinha uma experiência, um conhecimento na íntegra, uma intimidade muito grande com Deus. E o que Deus faz? Alguns quilômetros depois que eles andaram a pé, festejando, celebrando a sua tão sonhada liberdade, aparece o Mar Vermelho. E Deus fica observando, irmãos, o comportamento do povo, como Deus está observando hoje o seu comportamento. Como você vai lidar com essa situação e com esse deserto que você está passando? Uma coisa que me chama muito a atenção em Deus é que Deus não é ansioso, Deus não é precipitado. Ele espera ver se a gente vai consultar Ele, se a gente vai falar com Ele. Porque para abrir um mar, para passar por um mar, não é para qualquer um, é só para quem está com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus percebeu que o povo estava desnorteado, desorientado, as experiências com Deus só estavam começando. E aí Deus diz para Moisés: toca nas águas, e as águas se abrem. O povo fica maravilhado, passa seco. Faraó já tinha colocado no coração de vir atrás do povo, e aí quando o faraó vai atravessar o mesmo percurso, o mar se fecha. A Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, ficou tão maravilhada que ela pegou um pandeiro e começou a louvar e a celebrar do outro lado do mar e ver uma das primeiras grandezas de Deus na vida dela. E aqui eu quero abrir um parênteses. O deserto, entre outras coisas, ele vai servir de parâmetro para você dos sinais que Deus vai se manifestar, porque você vai ter tanta
tantos sinais de Deus no deserto, que você vai ficar como Miriam, maravilhada. Mas você vai entender uma coisa: o deserto é o lugar e o cenário perfeito para Deus se manifestar na tua vida. Eu sei que o deserto gera dentro de nós um medo de morrer, de perecer, a solidão, a escuridão, o vale. Não é um lugar para a gente habitar, que nós não fomos feitos para isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que colocou nesse deserto é o mesmo que vai tirar você desse deserto. Se você crê nisso, diga glórias a Deus. Miriam ficou maravilhada, começou a tocar pandeiro e começaram a andar e continuaram pelo deserto. Só que aí veio sede. Teve sede. Irmãos, às vezes eu pergunto assim, ó, vamos viajar um pouco assim na nossa mente. Se Deus sabia que o povo precisava de água, a lógica não seria, quando o povo fosse andando, uma fonte de água já estava lá no meio do caminho esperando o povo? Sabe por que a fonte já não estava lá esperando o povo? Porque tudo, até as nossas necessidades básicas, Deus quer participar na nossa vida e mostrar que nós não somos nada sem Ele e dependemos dEle para tudo. Nós precisamos de Deus até nas mínimas coisas. Nós precisamos de Deus em tudo que vamos fazer da nossa vida. Então o povo chega lá na frente, tiveram sede, e aí mais uma vez Deus dá aquele time, aquele delay, e espera a reação. Irmãos, guarda isso, eu vou dar uma chave para você. Quando você vê as portas fechadas para você, quando você se vê no deserto, quando a água não estiver na fonte que você queria para beber, quando o mar estiver na sua frente, lembre dessa chave que eu vou te dar. Existe um time, existe um pequeno intervalo. Eu vou tentar dar uma explicação, não sei se vocês vão entender. Às vezes, vou dar um exemplo. Qualquer emissora de televisão aqui, vamos supor, agora nós vamos trazer uma notícia agora, direto dos Estados Unidos, com o repórter Roberto Cabral. Roberto, é com você. Aí quando ele fala assim, Roberto, é com você, dá um intervalo de uns 5 segundos, no máximo, 10 segundos. Aí o som chega lá em Roberto, lá. Aí Roberto, olá, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Mas ele teve um delay. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Na hora que você não souber o que fazer, você diga assim, deixa eu esperar um pouquinho para ver o que é que Deus vai falar comigo aqui. Deus vai trazer para mim agora a resposta do que eu preciso fazer nesse momento. Eu não posso me precipitar. E Deus proveu para aquele povo a água que eles tanto queriam. Deus estava se relacionando com o povo, como está se relacionando com eu e você. A gente nunca viveu tantos desertos como estamos vivendo nesses últimos dias. É deserto na família, é deserto no meio da parentela, é deserto no trabalho, é deserto muitas vezes na vida espiritual. São vários tipos de deserto que a gente enfrenta. Mas em todos eles, Deus está conosco. E aí, irmãos, teve algumas pessoas que estavam junto com Moisés, e às vezes isso pode acontecer com você, na sua casa, com a sua parentela. Às vezes as pessoas não vão entender por que Deus colocou você e os seus entes queridos naquele deserto. Você pode ter certeza que quando o deserto passar da sua vida, você vai ter uma intimidade, uma confiança, uma fé em Deus tão grande, bem maior do que aquela que você não conhecia Deus antes do deserto. Então a palavra do Senhor diz que o povo muitas vezes começou a murmurar,
começou a reclamar, começou a questionar e dizer que Deus havia abandonado eles porque estavam no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é maior do que o deserto, do que o diabo, do que qualquer coisa de ruim que aconteça na sua vida? É o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, Ele é maior do que tudo que vier contra você. Aconteça o que acontecer com você, mesmo sem você entender, mesmo sem você não compreender, mesmo se você estiver se sentindo sozinho, abandonado, saiba de uma coisa: Deus vai estar com você, porque se Ele te conduziu para esse deserto, é Ele que vai te guiar por esse deserto e vai te suprir nesse deserto. Eu profetizo nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que esse deserto, ele não vai passar, mas ele vai ser suprido pela graça, pela misericórdia do Senhor. Eu profetizo que você não vai morrer nesse deserto, porque o deserto é lugar de passagem, e você vai passar com teu Deus de mão dadas, porque Ele te prometeu que estaria com você nesse deserto. E se Ele te prometeu, pode ter certeza, Deus está com você, porque Ele não volta atrás. Pode parecer que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você, igreja. Aleluias. Aleluias, aleluias. Sem mais delonga, eu quero trazer uma mensagem rápida. Esse texto que nós lemos agora há pouco, ele é um momento crucial. O deserto, ele por si só, ele já é doloroso, mas ele também tem momentos cruciais. Tem horas que no deserto você não pode errar. Tem horas que no deserto você não pode se desesperar. Tem horas que no deserto o diabo vai querer te enganar e levar você a um erro. Mas espere um pouquinho, ouça a voz de Deus, porque Deus vai falar com você. E aí Moisés, ele percebe, porque ele sempre estava na frente carregando a caravana, é ele quem conduzia tudo. E aí Moisés percebe que Deus não estava mais na frente como havia prometido. Deus não estava mais lá na frente. E aí Moisés manda o povo parar e diz assim: segura aqui um pouquinho, só um minutinho, deixa eu resolver uma situação aqui. E aí Moisés vai para um particular. E esse particular pode ser o seu quarto, pode ser o altar da sua casa, o lugar das suas orações. Irmãos, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está mandando eu falar isso. Vocês deveriam levantar um lugar, um cantinho na sua casa, e aquele lugar vocês deveriam consagrar como lugar, como se fosse o muro das lamentações, o lugar das orações, o lugar das petições da sua casa, o lugar do encontro com Deus, onde você fala com Deus e se dirige a Deus. Moisés no deserto, ele separou um lugar desses e chamou Deus e disse assim: Senhor, eu não estou vendo mais o Senhor na frente. Eu não tenho condições psicológicas e humanas para conduzir esse monte de gente sem o Senhor. Senhor, por favor, me dá uma explicação, me fala, por que o Senhor não está mais? E Deus chega para Moisés e diz assim: eu tenho visto as reclamações, as dúvidas que ele tem de mim, depois de tudo que eu fiz com eles. De vez em quando, irmãos, Deus fala assim comigo, e eu espero que Ele fale o mesmo com você. Quando eu estou diante de um deserto, diante de um gigante, diante de um problema, aí Deus fala assim para mim: olha para trás, dá uma olhada para trás, quem era você, aonde você passou, situações que você viveu, becos sem saídas que você achava que você não ia nunca escapar. E você está aqui,
Não é por mérito seu, é porque eu estava com você. Você sobreviveu não é porque o seu inimigo, ele tem compaixão. Não, é porque eu estou com você. Deus está com você, igreja. Deus está com você, igreja. E se você perceber, se for coisa da minha cabeça ou da sua cabeça, que a gente perceber e achar que há uma ausência de Deus, chama Deus para conversar, como Moisés. E Moisés chamou Deus para conversar e disse: Senhor, eu não estou vendo mais aquela coluna de fogo, eu não estou vendo mais aquela nuvem de glória lá na frente. O Senhor me chamou para esse deserto, mas eu não estou vendo mais o Senhor. E Deus dá a seguinte resposta para Moisés: realmente você não está me vendo, porque a minha vontade era de destruir todo mundo, porque eles não creem em mim como você crê. Mas fica tranquilo, Moisés, que a minha presença vai com vocês. Moisés, fica tranquilo que a minha presença vai com vocês. E Moisés poderia ter feito exatamente o que vocês acabaram de falar. Glórias a Deus, porque a presença de Deus é muito importante. Mas existe uma coisa melhor do que a presença de Deus. É Deus com a sua presença do seu lado. Aí sabe o que Moisés respondeu? Não, a tua presença é boa, mas existe uma coisa melhor ainda do que a tua presença. É o Senhor ir comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for comigo, eu vou voltar. Eu paro por aqui, eu desisto aqui. Aí Deus rende-se a Moisés e diz: pode deixar, eu vou com você. Também eu vou com você. Me dá a mão aqui, Moisés, e eu vou com você. E sabe o que aconteceu? Moisés começou a ter segurança no deserto que ele estava inseguro. Deus vai trazer segurança para você. Deus vai trazer sinais. Deus vai trazer a presença. Deus vai trazer Ele próprio para dentro de você, para tirar os seus medos, para tirar a insegurança, para mostrar para os inimigos que você não está sozinho, meu irmão. Eu quero agradecer a vocês. Eu sei que vocês estão fazendo isso. Não estou ironizando não, mas eu estou crendo nisso. Eu quero agradecer a vocês que estão evangelizando, que estão trazendo visitantes, que estão trazendo pessoas aqui para a igreja. Porque eu estou vivendo esse momento onde todo lugar que eu vou, eu estou vendo pessoas passando desertos e sofrendo. Olha o deserto de hoje, irmãos. Tem uma irmã numa determinada padaria, não vou citar o nome para não expor, aonde eu compro pão. E eu olho sempre para ela e eu vejo a presença de Deus sempre dentro dessa mulher. E a primeira vez que eu abordei ela, uma senhora de seus 50 e poucos anos, eu disse para ela assim: você é uma mulher de Deus, sabia? Ela disse: por que o senhor fala isso? Eu falei: porque eu vejo Deus na sua vida. Quando foi hoje, eu fui comprar o pão. E sempre que eu vou lá, ela sempre me desabafa, ela fala algumas coisas. E hoje ela falou assim. Eu falei para ela assim, hoje você está mais cansada do que os outros dias. Eu só falei isso. Eu só falei assim: você hoje está mais cansada que os outros dias. Foi o suficiente para ela começar a chorar. A gente tem que fazer como Deus, dar aquele espaço, aquele delay, espera a pessoa chorar. Eu falei: o que foi? Ela falou: olha, eu ganho aqui uma merreca. E o meu cartão de ônibus, de passagem, já esgotou, porque o meu neto também está usando, porque ele arranjou um estágiozinho meio expediente. E eu falei para ele que o cartão só é suficiente para mim. Eu moro na Praia do Morro. Quando acabar o cartão, só Deus proverá.
Aí ela disse: hoje foi o dia que o cartão acabou. E aí eu tive que vir do morro e vou ter que ir até o final do mês e voltar todos os dias a pé para o meu trabalho. Mas você sabe alguém falando isso com alegria no coração, sendo grato a Deus, mesmo por isso que está acontecendo com ela? Isso é amar Deus incondicionalmente. Independente da circunstância, essa mulher, ela não abandonou, nem desfaleceu o amor dela para com Deus. Não! Sem cartão, vindo a pé, ela continua dizendo: Deus é bom, Deus é maravilhoso, pastor. Mas uma coisa eu sei: é um deserto que eu estou passando. Nem estava preparado isso aqui no script, eu nem sabia que ela ia estar aqui, a minha vizinha. Aí eu chamei minha vizinha. O que você fez com aquela bicicleta? Não tinha uma bicicleta lá de uma cestinha que estava parada um tempão? Eu quero dar para ela. Foi a primeira. Deixa eu explicar para você, Naeli. Naeli sabe disso, dessa história. Roubaram a gente há pouco tempo. Ela é da menina da bicicleta. Eu tenho 2 bikes. Só que uma, ela não anda. Ela é tipo bicicleta ergométrica. Você tem um aparelho que você bota nela, não dá para andar na rua. Ela fica até na minha sala. E a que anda, a Naeli sabe disso. Eu dei primeiro para a Naeli, que não tinha achado a dela. Aí Naeli achou a dela, devolveu a minha. Eu peguei a minha. Olha só, estou sempre procurando abençoar alguém, irmão. Isso é evangelismo. Aí eu já peguei um outro rapaz que é vizinho dela, o Rodrigo, que a esposa está grávida. Eu falei: Rodrigo, você trabalha onde? Eu trabalho no Sesc, vou a pé e volto todo dia. Eu falei: vai de bike, toma a minha bike. Aí Rodrigo disse: por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu falei: porque eu aprendi que eu te abençoando, eu vou ser abençoado também. E eu não faço por reciprocidade, eu faço porque é a lei da semeadura. Eu faço porque eu estou evangelizando o Rodrigo, assim como eu estou evangelizando a Naeli, que está aqui conosco. Eu acho tão importante quando a Regina saiu daqui, foi ali e acolheu e pega os visitantes e abraça. Irmãos, as pessoas estão precisando de nós. Elas estão vivendo seus terríveis desertos. E tudo que elas querem de nós é, como disse minha esposa, um abraço, um acolhimento, uma palavra. Porque se elas não tiverem o entendimento de Deus, ou elas param e morrem no deserto, ou elas voltam para seu lugar de origem. E sabe qual é o lugar de origem do povo de Deus? Era escravidão, pepino, alho e cebola. Era o cardápio deles. E Deus estava passando pelo deserto com Deus, levando para uma terra que tinha tâmara, que tinha figo, que tinha uva, que tinha um monte de coisa, leite, mel e outras coisas. Toda vez que você vai conquistar uma coisa melhor, sempre o inimigo vai se opor para você não chegar em lugar nenhum. Mas compete a você e a mim continuar, parar ou não. Mas Deus está dizendo nessa noite para você o que Ele disse para Moisés: eu vou com você. Se você continuar, eu vou com você. Deus está dizendo: eu vou com você, eu vou com você. Você não vai sozinho nesse deserto, eu vou com você. E aí, Naeli, para terminar, eu falei assim para ela. Gente, a minha cabeça está tão ruim que eu não tinha visto mais a bicicleta lá. Eu falei assim: eu acho que Naeli já deu para alguém. Aí eu falei assim: ó, irmã, como a senhora é uma pessoa de 50 e poucos anos, quase 60, e o menino lá é novo, né, Naeli? Ele deve ter seus 20 e poucos anos. Eu vou falar com ele, se ele não se importa de eu passar a bike para a senhora, porque a senhora vindo da Praia do Morro todo dia. Isso está partindo meu coração. Só que eu falei com ela: tem uma menina lá, que eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje à noite, que é ela. Tem uma menina lá que tem uma bicicleta que dá pra gente restaurar, é até de mulher, porque ela é rosinha. E aí eu vou pegar essa bike, eu vou dar uma geral nessa bike. Por isso que eu quero que você, a irmã Regina às vezes esquece, tem um QR Code aí atrás, irmãos. Se você sentir no coração,
Eu acho que ela precisa o quê? Trocar o aro, né? Ou ela que está enferrujado. O que você acha? As rodas, né? Isso. Mas é uma bike que está em bom estado. Eu vou consertar essa bike. Eu quero dar para essa mulher essa semana agora essa bike. Quem sentir no coração de dar uma oferta, fazer aí um pix, R$10 de um, 20 de outro, 30 do outro, a gente vai juntando, eu vou lá e vou comprar essas rodas, eu vou dar essa bike, eu vou filmar, eu vou trazer essa mulher aqui para dar o testemunho. Pastor, o senhor está querendo o quê? Dar esmola, expor? Não, eu quero mostrar os sinais de Deus, eu quero mostrar a grandeza de Deus, eu quero mostrar que nós juntos, nós somos fortes. E com Deus, nós somos imbatíveis. A gente junto é forte, e com Deus a gente é imbatível. Irmão, quando eu falei assim na ela, perante o Espírito Santo que está aqui, quando eu falei para ela assim, minha irmã, tomara que a bike da menina esteja lá. Se não tiver, eu vou falar com o outro. Mas se tiver, vai ser bom que eu vou abençoar os dois. Eu deixo ele abençoado, que ele já está abençoado, e eu vou pegar essa outra, e eu vou consertar ela para a senhora, eu vou trazer para a senhora. Você não vai fazer isso não. Aí ela fez assim, dá licença, aí foi chorar. Deus é bom demais. Irmãos, a pessoa glorificando a Deus por causa de uma bike. Nós já temos motivos suficientes para agradecer a Deus e glorificar a Deus com o que já temos. Pastor, o que nós temos? Nós temos a vida, nós temos uma caminhada, nós estamos no deserto ainda de pé andando, nós estamos vivenciando experiências com Deus, Deus está conosco. As demais coisas serão acrescentadas, é uma questão de tempo. Amanda, Mel, hoje eu lembrei de vocês duas, foi hoje. Não tem como não lembrar, não associar, porque está no mesma vibe. A Thaís fez um jornal, né, uma carta para mim de agradecimento por todo o suporte que a gente deu, as irmãs aqui que fizeram. Não vou deixar ninguém de fora não, mas toda a honra e toda a glória vamos dar para Deus, irmão. Esquece, pastor. E ela falou assim, olha, muito obrigado a vocês como igreja por tudo que vocês fizeram, porque o meu casamento no final deu tudo certo. E ela tinha, igual você, Amanda, só uma data e um sonho, só. E ela mandou as fotos para mim, e eu vi, rapaz, o marido dela, não é que ele é bonito, rapaz. Ele só é mal arrumado, mas ele é bonito. Estou brincando, Tiago. E a gente vê a Thaís celebrando, comemorando, o que parecia, como era para vocês duas, uma coisa impossível de acontecer, mas Deus proveu. Amanda deu um testemunho há poucos dias aqui, do improvável. Do improvável, aquilo que não tinha condições de acontecer, aconteceu melhor do que ela esperava. E Moisés nesse dia, ele fez um combinado com Deus, e eu quero que você faça esse combinado para a gente encerrar essa mensagem. Eu quero que você levante uma bandeira nessa noite e diga assim, ó, diga, Senhor Jesus. Não, diga para ele ouvir, ele tem que ouvir. Senhor Jesus, eu peço, eu rogo, que a tua presença já está em mim, mas a tua permanência, a tua pessoa, estando comigo, com a presença do Senhor, eu fico confortável, eu fico mais tranquilo, porque eu tenho medo das coisas da vida, mas se o Senhor do meu lado, eu sei que vai tudo bem, e tudo vai dar certo. Quem crê que vai dar certo, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A lição que Moisés deixa para a gente, e eu encerro aqui, é essa. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que aonde eu for, o Senhor é onisciente. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está lá na China, o Senhor está no céu, nas estrelas, em todo lugar. Eu sei que o Senhor está. Mas quando o Senhor está aqui do meu lado, isso é igual um filho. Me dá uma segurança tão grande, Deus, ver o Senhor aqui do meu lado.
porque eu sei que ninguém vai mexer comigo. E se mexer, o Senhor vai me defender, porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho ninguém além de Ti. Irmãos, bota uma coisa na tua cabeça. Não estou aqui desmerecendo, nem fazendo apologia contra os pais. Os nossos pais nos amam, mas o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não se compara com o amor de ninguém. É um amor ágape, é um amor único. E Ele demonstrou esse amor, tirando a gente do deserto e preparando uma terra prometida. E agora eu finalizo de fato. Esses dias que eu e você estamos morando aqui na terra, que nós estamos de inquilino aqui, você sabe, nós somos inquilinos aqui na terra. Daqui a pouco a gente vai embora. Tem uma terra prometida esperando a gente. Só que essa não tem maná, leite e mel. Tem ruas de ouro, tem anjos dando glória, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. É a morada de Deus, é o lugar que está esperando eu e você. E esse louvor fala a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, para sempre. Quem quer dar honra e glória para o Senhor, diga: eu quero. Você vai passar por esse deserto, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero que você pense bem na sua relação com Deus. Reveja a sua relação com Deus. Aleluias. Eu quero que você louve a Ele no meio do deserto. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Eu, se eu fosse você, eu ficava em pé e dizia para o Rei da Glória: eu quero prestar uma honra ao Senhor. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Faça o seu louvor particular. Fala para Ele, no deserto. Fala para Ele assim, ó.
Eu quero falar algo profético aqui nessa noite. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então eu vou dar algo profético para você. Agora você não está mais só com a presença, você está com o próprio Deus do seu lado. Amanhã, quando as notícias ruins baterem na tua porta, você diga: eu não estou só, Deus está comigo. Deus está comigo. Se alguém te amaldiçoou, se seu pai, a sua mãe liberou uma palavra que desacreditou de você, se alguém não confia mais em você, acha que você é um caso perdido, saiba de uma coisa: eles vão ver não só a presença de Deus, mas eles vão ver Deus do seu lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Nós estamos numa travessia no deserto, a porta é estreita, até o dia da morte, meu Deus, é o lugar que a gente vai entrar na glória, no seio de Abraão. Senhor, até lá a caminhada é longa, é luta após luta, o inimigo é feroz, é voraz, todos os dias apronta contra nós, tentando nos parar. Mas eu faço das palavras de Moisés as nossas palavras. Não só envia a tua presença, mas vem com a gente. Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés, vem com a gente. Vem com a gente ao sair desses umbrais, ao sair desse culto, vem com a gente. Não nos deixe sair sozinho daqui. A gente reconhece as nossas limitações, o nosso coração é enganoso. Mas se o Senhor for nos guiando, a gente não erra o caminho, a gente não erra a rota. Pai, esse ano foi um ano difícil para muita gente. Esse ano tem sido um ano desafiador. Mas até os momentos mais tenebrosos, se o Senhor estiver conosco, tudo vai sofrer uma reviravolta daqui a pouco. Tudo vai voltar para o seu lugar. E eu tenho certeza que será tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê que Deus está com você, diga glórias a Deus. Diga: Deus, eu quero a tua presença e quero o Senhor junto. Receba a bênção apostólica. Quero avisar para os irmãos que tem um café, um lanche para você, com muito carinho, que é feito. É gratuito. A gente faz isso para ter uma comunhão com vocês, para você não ser dispensado e ir logo para casa. Até